A paz do Senhor, bom dia, bom dia. Passe essa manhã para deixar uma palavra de fé para você, uma palavra de esperança. Nessa manhã de hoje, eu quero te falar uma coisa muito interessante. Quero que você entenda uma coisa. Deus, Ele é o suficiente para os seus dias. Eu vou repetir para você entender. Deus, Ele é suficiente para os seus dias. Ele é o oxigênio que você necessita para sobreviver, para respirar. Ele é o oxigênio que você necessita para ter vida. Presta atenção, olha para cá. No livro de João, capítulo 5, 15, verso 5. João 15, verso 5. Disse Jesus: sem mim nada poderás fazer. Ou seja, sem mim sua vida não tem sentido. Eu sou a videira verdadeira. Tu és o ramo. E o Pai é o lavrador. Qual é o papel do lavrador? O papel do lavrador é cuidar da terra. E Deus tem cuidado de você. O papel do lavrador é regar a terra. Preparar a terra para a semente ser plantada. E o teu Pai, o lavrador, ele tem cuidado de você de uma forma especial. De uma forma extraordinária. E Deus, Ele manda lhe dizer nessa manhã que você vai viver o extraordinário da parte dele, sim. Se você crer. Jesus disse: sem mim, nada poderás fazer. O que é que eu quero que você entenda nessa manhã? Entenda o que Deus está falando para você essa manhã. Você não precisa ser reconhecida, ser reconhecido por ninguém. Entenda bem o que Deus está falando com você essa manhã. Você não depende de pessoas para ser o que Deus quer que você seja. Para ser alguém nesta vida. Certo? Que precisamos de apoio, muitas das vezes, de alguém para chegar em alguns patamares que temos que chegar e que queremos chegar. Mas sem Jesus, nada acontece. Deus manda lhe dizer essa manhã: sem mim, nada poderás fazer. Sem Jesus, você não vai conseguir vencer essa guerra. A guerra está travada. Mas sem Jesus, você não vai conseguir vencer. Com a força do teu braço, você não vai chegar em lugar nenhum. Com a força da tua língua, você não vai chegar em lugar nenhum. Assim diz o Senhor para você essa manhã: sem mim, nada poderás fazer. Apresente a Deus nessa manhã toda situação dolorosa, difícil que você possa estar passando. E tenha certeza que quando ele entrar em cena, minha irmã, meu irmão, o cenário muda. A Bíblia diz que havia um homem há 38 anos à beira de um tanque. O tanque de Betesda. A Bíblia diz que uma vez por ano, um anjo descia, chacoalhava aquelas águas, e o primeiro que caísse naquele tanque sairia sã. Mas havia um homem que estava ali, um homem perseverante, um homem que sabia e conhecia as suas necessidades, não desistiu, insistiu, persistiu, estava ali. E ele declarou para Jesus o seguinte: Senhor, quando o anjo desce, eu até me aproximo da beira do tanque. Mas sempre vem alguém, passa na minha frente e pula. E eu continuo para trás. Eu continuo na mesma situação. O que é que Jesus está falando para você essa manhã? Os últimos serão os primeiros. Eu vou explicar por quê. Bendito seja o nome do Senhor.
E Jesus, observando o relato daquele homem, sabendo de tudo, porque Jesus é onisciente, onipotente, ele fez uma pergunta àquele homem. Queres ficar sã? Que pergunta? Jesus às vezes nos faz cada pergunta para ver qual é a nossa resposta, para ver qual é a forma que a gente vai reagir em uma pergunta, a qual sabemos que ele já sabe. Ele, claro, Senhor. Jesus disse simplesmente isso para ele, foram 38 anos que você passou aqui. A partir de hoje, mudarei teu cenário. Levante, toma a tua cama e anda. O milagre daquele homem não veio por intermédio de anjos, veio por intermédio de Jesus. Vale a pena esperar o tempo certo chegar. Aquele paralítico não entendia o porquê. Tanta ingratidão daquelas pessoas para com ele, mas às vezes é necessário a ingratidão bater em nossa porta, atingir nossa alma, atingir nosso ser, para um milagre chegar de uma forma surpreendente e extraordinária. Foi o que aconteceu com aquele paralítico. Primeiro que chegava, passava na frente, pulava e ele continuava lá. Ele continuava lá, insistindo e persistindo. Se ele tivesse desistido, talvez Jesus passaria lá, ele não estivesse e outro enfermo poderia ser alcançado por Jesus. Mas ele foi perseverante. É o que Deus está mandando te falar nessa manhã. Seja perseverante, porque sem mim nada poderás fazer. Jesus nem chega antes e nem chega depois. Ele chega na hora certa, no ambiente certo, para abençoar a pessoa certa. E nessa manhã ele diz, estou chegando na tua casa, porque é o endereço certo e o momento certo para fazer um milagre extraordinário acontecer na tua vida. Assim diz o Senhor nessa manhã. Levante. Primeira coisa que Jesus quer que você faça. Se levante. Se anime. Você pode dizer, irmã Quitéria, eu não tenho motivo para me animar. Muito menos para me levantar. Você tem motivo sim. Porque Jesus é o seu oxigênio. Oxigênio para você respirar. Se você está de pé hoje, porque Deus te levantou, te sustentou. Deus te deu fôlego de vida. E ele manda dizer nessa manhã, levante, toma o teu leito e anda. Ou seja, se levante, toma esses problemas seus e levante. Porque o impossível farei eu por ti nessa manhã, assim diz o Senhor. A vida daquele paralítico não foi mais nunca como antes. Ele agora andou com os pés dele. E todos viram e perguntaram: quem foi que fez esse milagre? Como tu conseguiste? Pessoas não acreditaram quando viram aquele homem de pé. Pessoas ficaram sem entender. É o que vai acontecer com você. Pessoas não vão acreditar quando te ver de pé, de posse de vitória. Vão ficar sem acreditar e vão perguntar, como aconteceu isso? Aí você vai dizer, foi o meu Jesus que fez. Não foi médico da terra que me curou. Foi o médico dos médicos, Jesus. Vão ficar sem entender e vão perguntar, como você conseguiu restaurar o teu casamento? Foi Jesus que chegou na minha casa e fez. Na vida do teu filho também, nas tuas finanças, em toda a área da sua vida. O Senhor nessa manhã vai entrar para fazer algo extraordinário. E você vai dizer para os curiosos, para aqueles que podiam até te ajudar, mas não te ajudou. Foi Jesus que fez. Foi método dele. Foi ele que fez. Você vai dizer.
Porque motivo suficiente você vai ter. Porque sem Jesus, nada poderás fazer. Com Jesus é vencer ou vencer. E nessa manhã, a ordem que ele te dá é que você levante e ande. Ei, você não está entendendo. Levante e ande. Que o impossível fará o Senhor Jesus por você. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor ministrou no meu coração para deixar para você nessa manhã. Você que está paralisada, você que está parado, você que está sem expectativa de algo bom, você que vive uma vida de miséria, uma vida de tristeza, uma vida sem esperança. Há muitos anos que você carrega consigo uma dor, um medo, um desespero, uma perda. Uma perda de alguém que está vivo. Não é de alguém que morreu, é alguém que está vivo. Que o diabo chegou e levou e lançou para fora da sua vida. E o Senhor manda dizer, estou trazendo para perto. Estou trazendo de volta. Porque sem mim nada poderás fazer. Amém? É Jesus que vai fazer. Não é ninguém. Vai ser método dele. E você vai dizer, foi Jesus. Alguém vai lhe perguntar, como foi que isso aconteceu? Foi Jesus que fez. Porque o extraordinário do Senhor está chegando na tua vida, na tua casa. O extraordinário do Senhor está acontecendo. Espiritualmente falando, eu vejo. Você pode não estar percebendo, mas está acontecendo para a tua alegria nessa manhã. Creia, tão somente, e você verás a glória do Senhor. Amém? Fica na paz do Senhor. Jesus lhe abençoe. Bom dia.